A igreja, como coluna e firmeza da verdade, tem uma missão para cumprir nessa terra. Por isso, é exigido dela um comportamento. É sobre esse tema que iremos tratar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, com satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para este programa. Nós estamos dando continuidade aí à nossa revista do terceiro trimestre de 2023 com o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. E a lição de hoje é a lição de número 7. É claro que para você ter um aprendizado melhor, você precisa estar acompanhando todas as lições. Ela vai ser ministrada no dia 13 de agosto de 2023. As lições aqui no canal são gravadas com antecedência. E o tema é Instruções sobre o Comportamento na Igreja. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa é uma oração inicial para darmos prosseguimento ao programa. Mas no final eu quero orar por aquela causa que você tem, por aquela questão que muitas vezes pessoas colocam aqui nos comentários. Nós estaremos fazendo uma oração. Mas nesse momento vamos orar para que Deus possa nos dar um programa abençoado, para que nos livre de toda a distração e que para ao mesmo tempo o Senhor possa nos dar compreensão da sua palavra através de iluminar a nossa mente, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que estamos aprendendo aqui. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, nesse momento, a minha vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, em nome de Jesus, nós, juntamente, possamos colocar em prática tudo aquilo que viemos aprender na lição de hoje. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, à frente, tira toda a distração, Pai querido, para que haja, Pai querido, uma compreensão. Em nome de Jesus, nos dá um programa abençoado, mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, vamos aí. Texto principal da nossa lição de hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O resumo da lição é: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do ministério da piedade, que é a sublime revelação de Jesus, ou de Cristo, melhor dizendo. Qual é o texto bíblico da lição de hoje? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Eu quero colocar o texto na tela, que é a última parte, é a última porção do capítulo 3, que diz assim: Escrevo-lhes estas coisas, embora espere... Deixa eu trocar aqui só a versão para o meio da revista corrigida, para que você possa acompanhar comigo, mas de uma forma assim que fique melhor, tá? Pois estamos acostumados com a Almeida Revista Corrigida. Vamos lá, agora sim podemos ler juntos. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu quero que você guarde a informação aí em relação a esse versículo 14 que está aqui. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, porque o primeiro tópico dessa lição vai tratar justamente dessa parte aqui, tá? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então Paulo, ele vai escrever instruções antecipando sobre a questão dele querer estar ali com Timóteo, mas de antemão ele já vai dando algumas instruções. Bom, eu quero deixar a recomendação de 2 vídeos que, na verdade, um é complemento do outro, para que você possa aprender, pois estamos falando da igreja como coluna e firmeza da verdade,
Então eu tenho aqui no canal o panorama do estudo da doutrina da igreja. O que é a igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é o papel? Como a igreja deve se comportar? Tudo isso é ensinado nesse vídeo aí, parte 1, e tem a parte 2 também. Eu te recomendo, ele vai ficar lá, a recomendação no final desta aula. Eu te recomendo assistir, porque vai trazer para você um conhecimento sobre o papel da igreja. Vamos lá, interação. Professores, queridos professores ou queridas professoras, na lição deste domingo abordaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Embora breve, esse trecho contém um conteúdo extremamente rico. 3 versículos, é um trecho breve, mas Paulo expressa seu desejo de reencontrar Timóteo, tá? Espero te ver depressa, lembra? E discute o importante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade. Abordaremos um tema de grande relevância para a igreja do Deus vivo, o mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus, encarnado, ressurreto e glorificado. Bom, os objetivos da lição são os seguintes. No primeiro tópico, nós vamos compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo. Uma palavra pessoal, mudança de planos, mas se tardar. No segundo tópico, vamos conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo. Como convém andar, casa de Deus, o Deus vivo. E no terceiro tópico, saber a respeito do mistério da piedade. A igreja como coluna da verdade, verdade libertadora, o conteúdo da mensagem e buscando equilíbrio. Então vamos para a nossa introdução de hoje. Na lição desse domingo estudaremos os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso, ou seja, voltar na cidade de Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Refletiremos a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político-moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Então, nessa introdução, ele vai falar sobre o que vamos aprender, sobre o que iremos tratar. Tópico 1, o propósito de Paulo. Uma palavra pessoal. Com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que espera ir ao encontro de Timóteo bem depressa. Nós lemos isso no versículo 14. Isso mostra que Paulo pretendia retornar da Macedônia. A Macedônia está na Europa, é uma localização, né? Uma localidade, né? Europa, para a Ásia Menor também, uma parte, né? Uma localidade, hoje a atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo e fiel cooperador. Então Paulo tinha essa intenção, ir encontrar novamente Timóteo. Só que nesse meio tempo, o que Paulo tem que fazer? Escrever uma carta, porque ele sabe que Timóteo precisa de instrução. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito 1:5, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, segundo Timóteo 4:20, e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto seguiu para Troade, rumo à Macedônia, que engloba ali a cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Então nós estamos vendo aí, recordando como é que essa carta foi escrita, em que condições essa carta foi escrita. Qual é a lição principal desse primeiro ponto, desse tópico 1? A primeira carta a Timóteo foi escrita durante a viagem de Paulo após seu aprisionamento em Roma, quando passou por Creta e algumas cidades da Ásia Menor, possivelmente Éfeso. De Mileto seguiu para a Macedônia, onde escreveu a carta. Bom, eu quero lembrar você que eu disponibilizo aqui no canal o infográfico que tem todas as lições principais, né? Várias lições
da aula. Mas para isso você precisa ir na aba comunidade. Pastor, como é que eu faço para ir na aba comunidade? É só você descer na descrição desse vídeo. O primeiro link, você vai clicar nele, você vai ser levado para a aba comunidade. Se você não sabe ir direto, você pode fazer esse passo a passo que eu estou ensinando aqui. Uma vez que você esteja na aba comunidade, é importante você ir rolando a tela até você achar a publicação que lhe interessa. Por quê? Porque são muitas publicações. As aulas são gravadas com antecedência. Às vezes pessoas estão entrando em contato comigo e falando: pastor, a aula tal não tem o PDF disponibilizado, não tem o infográfico disponibilizado? Tem, mas você precisa procurar. A quantidade de publicações é bem grande. Então você tem que ir para a aba comunidade. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Você vai acessar o canal, nesse caso. É claro que aqui eu estou na tela do computador, então é um pouquinho diferente, mas você já vai ter uma ideia. Você vai na aba comunidade, como eu acabei de ir aqui, e você vai descendo até achar o que você precisa. Às vezes, o que você está procurando, a lição que você está procurando, está em... Vamos dizer, já tem 30 publicações na frente dela. Então você tem que ir descendo até você achar o que você precisa para poder baixar. Então está sendo feito dessa maneira aí. Eu estou passando para você essa instrução para que você saiba como fazer. A mesma coisa quando você achar lá a imagem do infográfico dessa lição de hoje, você vai clicar e você vai baixar. Se você quiser o PDF da lição, você vai precisar também achar a lição, clicar, aí você é levado para o meu site. No meu site, basta você descer a página até no final e vai ter lá o link para você, os links para você baixar tanto o comentário dessa lição, como também o slide em PDF. É muito simples, então não deixe de fazer isso. Vamos lá, 2. Mudança de planos. No versículo 13 do capítulo 4, Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo. Você vê isso que realmente está aqui, ó, versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Então tá bem claro aí, tá? Ali versículo 14, mas ele mostra isso também. Deixa eu mostrar aqui porque ele tá falando do versículo 4, não do 14 nesse momento. Deixa eu colocar aqui o versículo 4. No versículo 13 do capítulo 4. É ao contrário. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 4, versículo 13. Ó, agora sim. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo está passando várias instruções para Timóteo enquanto ele não chega, tá? Mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Escrevendo a Tito algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, Tito 3,12, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso. Então, o que se entende é que Paulo estava fazendo planos. Paulo queria ir ver Timóteo. Provavelmente, Timóteo está na cidade de Éfeso, dirigindo a igreja que lá está, com certeza. Só que nada podemos provar que Paulo conseguiu chegar até lá. Então, ele escreve para Timóteo uma carta se antecipando, querendo chegar. Então ele manda a primeira carta, já que ele ainda não pode ir. Timóteo, olha a carta aí, para você poder saber, para você receber as instruções. E ele pretende ir, entenda isso. O mais provável é que saindo da Ásia Menor pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá seguido para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Então talvez Paulo nem conseguiu ir até Timóteo. Talvez ele tinha o plano, ele planejou, mas ele nem conseguiu. Mas a carta chegou, as instruções para Timóteo chegaram. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado sua vida totalmente à direção de Deus, o que inclui sofrimentos e o próprio martírio, pois Paulo sofreu muito e ao mesmo tempo foi morto por causa da causa do evangelho. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Salmo 18, 30 a 34. Então, como cristão, eu e você devemos fazer planos. Mas nem sempre os nossos planos vão sair de acordo com o que nós esperamos. E nem sempre isso quer dizer, eu planejei fora da vontade de Deus. Não é. Porque nem tudo Deus vai te revelar. Nem tudo Deus vai colocar no seu coração.
Vai ter coisas que você vai propor fazer, você vai tentar fazer, mas você pode não conseguir fazer. Ah, mas por que Deus, então, já que nós somos pentecostais, acreditamos nos dons espirituais, por que Deus não revela? Ei, se Deus fosse impedir você passar por tudo aquilo que fosse contrário, ou eu passar por tudo aquilo que fosse contrário ao que eu planejei, então nós teríamos uma vida extremamente perfeita. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nem tudo vai correr como esperamos, mas o importante é seguirmos a vontade de Deus, como Paulo. Qual é a lição principal aqui? Paulo desejou encontrar Timóteo novamente, mas não há evidências de seu retorno à Ásia Menor. Ele seguiu uma trajetória antes de ser preso em Nicópolis, na Grécia, confiando na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Então não sabemos se realmente ele conseguiu, tá? 3. Mas se tardar, Paulo deixa claro, olha, eu quero ir, mas se eu tardar, aí ele vai dar instruções. Essas instruções vão ser dadas no próximo tópico, tá? Ao mesmo tempo em que esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Então, de um lado, Paulo quer ir. Do outro lado, ele tem uma certa percepção que pode não conseguir ir logo. Então, ele manda uma carta. Assim, enviou por carta suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Se Paulo tinha acesso a poder mandar uma carta, Paulo não vai deixar de mandar essa carta porque ele sabe que ele pode não conseguir ir dentro do tempo que ele está prevendo. Então ele se antecipa. Eu quero ir, mas desde já estou enviando uma carta para que você receba as instruções, que é essa carta de 1 Timóteo, para que você receba as instruções e possa saber como ir se comportando. Isso é ser diligente. Isso é ser precavido. Nós podemos também fazer planos, mas podemos nos antecipar, às vezes, em determinadas situações, aonde nós já deixamos algum alerta, alguma instrução, justamente para que a pessoa que lá está não fique perdida. Foi isso que Paulo fez. Paulo sabia que era um grande desafio para Timóteo, na idade que Timóteo tinha, considerado ainda como um moço, perante aqueles que já tinham lá seus 60, 70 anos, Timóteo tinha por volta dos 30 a 40 anos. Uns dizem 35 a 40, outros dizem 30 a 35. Então, para aquela época, Timóteo ainda era um moço. Era um grande desafio para Timóteo enfrentar. Viria gente de fora para trazer heresias, ataques de fora, e surgiria de dentro gente ensinando coisas que não tinha nada com o evangelho. Então, Paulo estava ali pronto a treinar o obreiro, a preparar o obreiro para a obra. Paulo não está presente, mas está mandando instruções, porque ele sabe que Timóteo ainda não recebeu tudo aquilo que precisa para andar só, no sentido assim, andar com as próprias pernas sem precisar consultar o apóstolo em todos os momentos. E não é assim que acontece às vezes? Pastores são empossados, presbíteros são empossados em determinados lugares, e no início eles precisam, às vezes, pedir ajuda ao pastor da igreja, o presidente da igreja. Pastor, aconteceu uma situação assim, e o pastor vai trazendo algumas orientações, às vezes, ou então ele é treinado, às vezes, antes para isso, mas o pastor pode ser que tenha necessidade de passar algumas instruções, ele já estando empossado naquela congregação ou naquela filial. E aí, chega um tempo que o pastor vai dizer para ele: meu filho, meu querido, meu irmão, agora é com você. Veja aí o que é melhor e tome a decisão. Por quê? Porque chega um momento que o obreiro tem que andar com as suas próprias pernas. Então eu digo uma coisa aqui. Eu sei que essa aula é para jovens. Você que é professor, você que é professora, pode passar isso lá e dizer o seguinte: quem tem o chamado de Deus, Deus chamou, está chamando para o ministério futuramente, precisa entender que o treinamento é muito importante para que ele saiba como se comportar diante das situações. Porque nem sempre nós vamos ter a pessoa do nosso lado para perguntar para ela: o que eu faço agora? Nem sempre você vai poder mandar uma mensagem na atualidade de WhatsApp para perguntar: o que eu vou fazer? Você vai precisar, às vezes é uma coisa que tem que tomar uma decisão naquele momento. Você vai dizer assim: peraí que eu vou ligar aqui para saber o que fazer. Não pode.
Não é assim que funciona. Então, deixe-se treinar pelo Senhor e por pessoas mais experientes, para que no momento certo você possa saber o que fazer. Paulo não está presente, mas está mandando instruções. Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais. Olha aí, é isso que eu acabei de dizer. Complementares àquelas que já havia recebido pessoalmente. 1 Timóteo 1,3. Então Paulo primeiro deu instruções presenciais e agora está dando mais instruções não presenciais. Timóteo está sendo munido de tudo. Lembra? Às vezes o obreiro está lá, sendo formado, do lado do pastor, aprendendo. O pastor diz para ele: é isso, é aquilo, é assim que se faz. Aí ele é enviado para uma congregação, para um trabalho. Agora ele já não tem o pastor presente em todo momento. Ele tem uma dúvida ou outra, ele pergunta para o pastor, mas vai chegar um momento que ele vai ter que tomar suas próprias decisões direcionadas por Deus. Porque ele vai ter que aprender a liderar, a tomar decisões guiados pelo que a palavra de Deus ensina. Porque nem sempre o pastor vai estar presente ou quem esteja ali na liderança dele. Isso é importante. Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Paulo usou a carta. Naquele tempo eram cartas. Há uns anos atrás, para nós, eram e-mails. Hoje são mensagens instantâneas. Né? Nós temos aí aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, o Telegram, e temos também possibilidade de falar através do Messenger, no Facebook da vida, ou no Direct, no Instagram, e por aí vai. Mas naquele tempo, era cartas. Então Paulo envia uma carta para Timóteo, lhe dando instruções. Ele aproveita a tecnologia da época para poder trazer treinamento, levar treinamento para o obreiro. E nós? Como é que nós estamos usando a tecnologia dessa época? Para nos entreter? Para nos distrair apenas? Esquecendo de se preparar? Tem tantas possibilidades hoje de preparar obreiros, presencial e não presencial. Quantas vezes cursos são lançados online? Aqui mesmo, eu estou aí, eu posso colocar aí para você nesse momento. Aí, ó, eu estou para lançar o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você não precisa estar presencialmente numa sala de aula. Até outubro, esse curso deve ser lançado. Ah, pastor, eu queria participar aí da lista de espera. É só você clicar no link que está na descrição, é só você descer um pouco mais abaixo, vai ter o grupo do WhatsApp para você ficar esperando. Para quando for lançado você ter as informações necessárias. Então, é online. Mas além disso, tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Tem treinamento sendo feito online, ao vivo. Usa aplicativos, plataformas como Zoom, como Meet e outros mais. E as pessoas vão para lá ser treinadas. Então nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Tem gente que diz assim: ah, mas não dá para todo mundo estar presente, presencial. Cria um mecanismo online. Ah, mas tem gente que não vai dar. Cria uma questão que ele possa assistir às aulas depois e ser feita uma avaliação se realmente ele assistiu. Dá para fazer, ou ela assistiu, dá para fazer. Então Paulo, ele tem a intenção de preparar Timóteo para uma boa obra. Eles podem nos edificar individualmente e toda igreja. Quer dizer, quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a toda a igreja. Durante a pandemia não foi usado as redes sociais para a transmissão dos cultos? Não existe igreja online. Tem que congregar numa igreja. Mas naquele momento foi necessário. Não foi algo proveitoso? É mais ou menos isso, tá? Lição principal: Paulo utilizou cartas como meio de comunicação para fornecer instruções pastorais a Timóteo, quando uma comunicação pessoal não era possível. Então Paulo usa o que tem. Mas não temos desculpa. As pessoas podem dizer: ah, eu não tive tempo presencialmente. Tem como estudar sem ser presencial. Hoje tem faculdade EAD, à distância. Hoje você faz faculdade quase tudo à distância. Só vai lá para poder fazer avaliação. E qual é a desculpa? Diz que não tem tempo. Não é questão de tempo.
É questão de falta de interesse. Ah, pastor, nem sempre é falta de interesse, é falta de recurso. Então vamos orar. O nosso Deus é o Deus que pode providenciar. Nos dá uma estratégia, abrir uma possibilidade. Porque às vezes a gente não tem recursos mesmo. Falta o recurso, é verdade? É verdade. Aqui mesmo, deixa eu colocar aqui pra você. Aqui mesmo, no canal, deixa eu colocar aqui pra você, ó. Ó, o Francisco Cássio deixou um comentário no dia 16 de julho de 2023. Olha o comentário dele. Põe um QR Code permanente na tela para que possamos ter mais praticidade. Sabe do que ele tá falando? Ele tá pedindo um QR Code, sabe para quê? Para contribuição, doação, semeadura no meu ministério de ensino. Ah, pastor, mas há uma necessidade? Deus sabe. Se eu for falar das minhas necessidades, eu não falo aqui, mas já é o segundo que faz isso. E aí eu tomei a liberdade de preparar isso para quê? Se estão pedindo, tem gente que quer abençoar. Tem necessidade? Tem. Eu uso um computador que tem mais de 10 anos, ele já está extremamente cansado. Essa cadeira que eu tô sentada, ela parece aqui bonitinha, mas ela já não tem mais condição. Ela já está totalmente comprometida. Mas eu vou reclamar? De forma nenhuma. A obra de Deus continua. Eu tenho orado ao Senhor. Senhor, eu preciso de recursos. Preciso trocar esse computador. Preciso trocar essa cadeira. Preciso trocar outras coisas aqui. Essa aula é gratuita. Ninguém paga para assistir às aulas. Mas tu sabe que eu preciso. Aí vem um, vem outro falar algo assim. Então é por isso que agora você tem aí, caso você queira, tá aí, ó. 2 QR Codes. O primeiro, você abre o aplicativo do seu banco e lê o QR Code. Você pode fazer um Pix no valor que você quiser. O segundo, você abre apenas a câmera, não o aplicativo do seu banco. E lê o QR Code. Você vai ir para o site do PagSeguro. E lá você vai escolher o valor e vai ver como você quer fazer. Às vezes você quer fazer Pix, às vezes você quer fazer um pagamento via cartão de crédito, às vezes você quer fazer um pagamento via boleto. O PagSeguro é um facilitador de pagamento muito confiável. Então, tá aí, agora. Se uma pessoa quer fazer, tá aí. Ela pode fazer. Tá entendendo? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. É possível fazer? É possível fazer. Então, se você não tem recurso, o Deus Todo-Poderoso envia recurso. Quando a gente não tem como tomar uma decisão, aí Deus usa alguém para falar, pastor, bota o QR Code na tela. É assim que acontece, tá bom? Você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba Comunidade aqui do canal. Já expliquei como fazer, como ir na aba Comunidade, mas se alguém ainda tiver dúvida, eu vou além. Eu vou voltar aqui no canal, deixa eu voltar aqui no canal para você, tá? E mostrar para você o seguinte, eu ainda não sei fazer, então vem nesse vídeo aqui, ó, que eu tô selecionando, ó, como se inscrever, ser membro e acessar a aba Comunidade para baixar os PDFs aqui do canal. Se você não souber, tá aí pra você aí esse vídeo. É o único que tá com essa cor amarela chamando a atenção. É muito fácil. Vamos lá, tópico 2. A Igreja do Deus Vivo. 1. Como convém andar. É como aqui, tá? A construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo. Paulo tá falando só para Timóteo? Não. Paulo está falando para a igreja de modo geral. Mas para todos os crentes de Éfeso e via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. Nós somos membros da igreja do Deus vivo. Então não era só para Timóteo, não era só para os irmãos da igreja de Éfeso, é para todos os cristãos de todas as épocas. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Então Paulo está dando instruções para Timóteo. Olha, Timóteo, é assim que deve se comportar aqueles que fazem parte da igreja. Paulo mostra como deve se comportar. Mas primeiro nós nos tornamos servos do Senhor. Somos salvos em Jesus. E através da salvação nós temos um novo comportamento. Qual é a lição principal aqui? As instruções de Paulo não eram apenas direcionadas a Timóteo, mas a todos os crentes de Éfeso e, por extensão, a todos os cristãos em todos os tempos.
essas orientações abrangem o comportamento de todos que pertencem à família de Deus na nova aliança. 2. Casa de Deus. O sentido aqui não é físico. É a casa de Deus, não no sentido físico. O templo onde você congrega. Paulo não está referindo-se ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo. A igreja formada pela reunião de todos os santos, os quais são templo do Espírito Santo, habitação permanente de Deus. Então, por isso que eu mostrei para você, é importante você assistir esse vídeo, parte 1, e também o parte 2 aí, ó, aparece aí, ó, parte 1 e parte 2. É importante por quê? Porque você vai ter ideia que existe a igreja local, aonde você congrega. Mas existe a igreja universal, e aqui universal não é uma denominação, como nós conhecemos, mas universal que fala dos 4 cantos da terra e de todas as épocas. Ela não é formada só por cristãos da nossa época, mas sim lá do Novo Testamento, depois, anos depois, até chegar aos nossos dias e até Jesus voltar. Então, Paulo não está falando de uma igreja local, Paulo está falando da igreja como um todo, tá bom? É a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, Hebreus 12, 23. Entendeu agora? Paulo não está falando apenas de um lugar. Paulo está falando da igreja como um todo, a igreja invisível. Jesus anunciou aos discípulos a edificação de sua igreja, Mateus 16, 18, usando um termo grego bem conhecido na época, eklesis, formado de para fora de klesis, chamado. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem o sentido literal de reunião de um povo por convocação. Naquele tempo significava alguém chamado para uma assembleia, um povo chamado para uma assembleia também. Então, a igreja é um povo chamado por convocação, chamado para sair do quê? Do mundo no sentido de práticas, de viver em conformidade. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. É para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas. Onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Tem gente aqui no Brasil, tem gente no estado do Rio de Janeiro, onde eu estou, tem gente no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Ceará, enfim, tem gente em todas as partes. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mas tem gente fora do Brasil. Japão, Espanha, Estados Unidos. Tem gente na Holanda. Eu tenho uma aluna da Holanda, Amsterdã, na Holanda. Então preste atenção, tá falando de todo, não é de um lugar, mas de todos os lugares, tá bom? E a igreja precisa se comportar porque a regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Qual é a lição principal? Paulo se refere à igreja do Deus vivo como corpo místico de Cristo, composta por todos os santos, e suas instruções são direcionadas a todos os crentes para que vivam de acordo com a palavra de Deus, não importando onde se reúnam. Não importa se você se reúne num templo grande, num templo pequeno, se você se reúne na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste ou fora do Brasil. A palavra de Deus é para nortear todos nós, em todos os tempos. O Deus vivo. A expressão igreja do Deus vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos da época. Ídolos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Então Paulo está fazendo um contraste. Havia o templo da Diana dos Efésios. Havia outros deuses daquela época. E Paulo está mostrando o único Deus vivo. Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso. Por isso que a igreja do Deus vivo, do Deus vivo. Ali mesmo em Éfeso, muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando seus ídolos, o qual causou grande alvoroço na cidade. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 1 ao 20, há um grande alvoroço devido ao que Deus está fazendo ali no meio daquele povo. Você pode até selecionar
alguns versículos. Deixa eu colocar aqui alguma coisa na tela em relação a isso. Eu não me programei para isso, mas nós temos essa possibilidade. Capítulo 19, a partir do versículo 1, mostra que, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Aí ele pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles dizem que ainda não sabiam, não que não tinham conhecimento que o Espírito Santo tivesse, mas no sentido assim, não sabemos, eles não tinham, não é que eles estavam negando a descida do Espírito Santo como promessa, mas eles nem tinham conhecimento que o Espírito Santo já havia descido. Aí ele continua a obra ali, tá? Ele vai verificando, né? Aí vai dizendo que Paulo, ele dá instruções, mas alguns deles se endureceram e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, quer dizer, o caminho aqui é o evangelho, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, Paulo, ele sai para uma localidade, para um lugar, para continuar ensinando a palavra. Era muito comum entre os gregos, entre o povo daquela época, disputar argumentações. Paulo vai mostrar o poder do evangelho. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam ao corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É claro que isso aqui é um acontecimento único. Isso aqui não tem base para a gente criar doutrina em cima disso aqui. Aí, aqui nessa parte que é falado que alguns queriam imitar Paulo, aí eles acabam apanhando do espírito maligno, né? Dos espíritos malignos usando um homem, e por aí vai. E aí vai mostrando que muitas coisas eram feitas, versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Se eu botar na NVT isso aqui, vai dizer que 50.000 moedas de prata. Então você vê o que Deus estava fazendo por meio do apóstolo Paulo. O que Deus estava fazendo. Muita gente abandonou a vida antiga. Por meio do quê? Do evangelho. Eles não precisaram usar estratégias a mais. Eles pregavam a palavra. Isso é importante dizer aqui. Não adianta a gente querer inventar. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Explique a palavra. Aí alguém vai dizer, pastor, mas a palavra é algo muito simples. A gente tem que incrementar. Se você precisar incrementar para anunciar a palavra de Deus, então você não está entendendo que a palavra é suficientemente poderosa para salvar. Hoje, igualmente, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, individual e coletivamente. Precisamos orar fervorosamente, Atos 4:31, e dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui a prática de disciplinas espirituais que nos levam a conhecer e amar cada vez mais Deus. O que significa isso? Está sendo dito aqui que precisamos orar fervorosamente, mas precisamos exercitar a nossa piedade, ou seja, a vida cristã, a nossa fé. E para isso nós precisamos orar, jejuar, ler e praticar a palavra de Deus, estar em cultos públicos para adorar junto com a igreja coletivamente, e por aí vai. Lição principal. A expressão Igreja do Deus Vivo destaca que os cristãos servem a um Deus vivo, em contraste com os ídolos mortos, que são os deuses pagãos. Hoje é essencial buscar a presença de Deus em nossa vida, dedicando-nos ao exercício da piedade para conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Quando você se relaciona com uma pessoa, para que esse relacionamento venha a ficar mais estreito, você tenha mais achego a essa pessoa, você precisa se encontrar mais vezes. Você precisa estar mais presente com ela. A mesma coisa com Deus. Se nós não tivermos o hábito de estar em oração, de ler a palavra para conhecer a vontade... Qual é o lugar onde eu conheço a vontade de Deus? Nas Escrituras. Eu preciso estudar as Escrituras para conhecer a vontade de Deus. Eu aprendo lições estudando a palavra de Deus. Verificando, observando como Deus opera.
Muitas vezes o meu entendimento é que Deus vai fazer de um jeito, mas quando eu começo a estudar a palavra, eu vejo que Deus, ele não trabalha daquela forma que eu pensei que ele poderia trabalhar. Deus trabalha de uma outra maneira. Então você vai o quê? Observando a forma de Deus trabalhar. Quando nós estudamos a história de José, já que estamos aqui falando de uma aula para jovens, nós vamos ver o seguinte: Deus permite José passar pelo que ele passou. Não foi Deus quem mandou os irmãos venderem José. Não foi Deus quem mandou a mulher de Potifar tentar José. Mas Deus permite isso tudo e vai levando José para mais próximo do propósito. Veja que virá uma seca. Deus não impede da seca vir. Mas Deus prepara um instrumento, que é José, para que ele possa administrar e não haja fome, o povo não morra de fome. Haveria fome no sentido de não ter alimento, mas José, com a sabedoria que Deus deu, ele armazena alimento para que as pessoas não morram de fome. Havia fome, mas as pessoas não morreram de fome. E a pergunta é, por que Deus não impediu vir o tempo de seca? Ele não é dono de tudo? Ele não tem todo o poder? Se Deus impede a seca de vir, ninguém perceberia. Ninguém reconheceria o seu grande poder. Então Deus permite vir a seca, a fome se apresentar, mas o nome dele é glorificado através das obras que ele realizou na vida de José. Deu para você entender? Então você vai conhecendo a forma de Deus operar. É só você estudando a palavra e observando a ação de Deus principalmente. Porque se você procurar somente as atitudes dos personagens, você acaba perdendo o mais importante, que é saber o modo de Deus operar. E às vezes eu aprendo que com Deus eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que perseverar, porque não adianta eu espernear, porque isso não vai antecipar o tempo. Existem pessoas que às vezes se dedicam muito a trabalhar no reino, porque ele pensa que através do trabalho dele na obra, fazendo as coisas, orando, jejuando, buscando, ele tem algumas causas para Deus resolver. Ele pensa que fazendo isso ele vai antecipar o tempo de Deus responder. Sendo que o tempo de Deus é o tempo de Deus. O que vai acontecer com isso tudo é que você vai estar ali sendo preparado, fortalecido para esperar o tempo de Deus. Enquanto se você não está orando, se você não está lendo palavras, se você não está se preparando, você vai ficar ansioso, você vai perder na sua confiança. Mas se você está buscando, não quer dizer que isso vai antecipar. Mas você vai ter condição para aguardar o momento de Deus. Porque tudo vem de acordo com o tempo de Deus, que Deus estabeleceu. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para o seu evento da sua igreja, o congresso de jovem, congresso de adolescente, a festividade da igreja? Você que é um profissional liberal, você que tem uma empresa, quer fazer uma arte digital, uma arte com animação, com fundo musical, entre em contato e faça o seu orçamento. Quer gravar uma locução para colocar no carro de som, para anunciar uma festividade? Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Você pode pedir um orçamento. Olha aí o contato. WhatsApp DDD 21 97176 4015. WhatsApp 21 DDD 21 97176 4015. Manhãs Artes Digitais. Assim como essas pessoas que estão aparecendo aí na tela fizeram a arte e ficaram satisfeitas, você também ficará satisfeito através da arte que você contratar. Inclusive essa arte, primeira, segunda, terceira, a terceira lá embaixo, né? Se não me falha a memória, é justamente de uma irmã que nos assiste da Holanda. E ela faz artes com a Manhãs Artes Digitais. Vamos lá, tópico 3 para encerrar, é o mistério da piedade. Aí, Paulo, a lição, ela vem se desdobrando da seguinte maneira, só para situar você. Veja bem, isso aqui é bem interessante. Você viu aí que no primeiro tópico, nós tratamos aí em relação ao propósito de Paulo ter escrito. No segundo tópico, nós tratamos aí sobre a igreja sendo a igreja do Deus vivo. O que é a igreja? E no terceiro tópico, nós vamos ver agora como a igreja deve se comportar. Coluna da verdade. Mais que um sentido geral, a verdade aqui tem um sentido fundamental específico, que é
o mistério da piedade. O que é isso? Esse mistério ou razão da nossa devoção é Cristo. Quem é a razão da nossa devoção? Jesus. A palavra encarnada em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso está lá em Colossenses, capítulo de número 2. Vou colocar na tela Colossenses 2, versículos de número 2 e 3. Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 2 e 3. Vamos ler juntos. Vamos lá. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo é esse mistério que foi revelado. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deixa eu botar na NVT, nova versão transformadora. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Quem é o segredo de Deus? Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então você quer ter conhecimento, você quer ter sabedoria, você precisa ter comunhão com Jesus. Você precisa ter relacionamento com Jesus. Se você não tiver relacionamento com Jesus, você não tem como alcançar esse conhecimento. Você não tem como alcançar sabedoria. É assim que funciona. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Tanto é que nós lembramos que estudamos aqui sobre as qualificações dos bispos, dos presbíteros, pastores ou anciãos. Nós estudamos, então eles precisavam de qualificações, mas eles precisavam também de uma vida espiritual. Por isso as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Quem é que vai acreditar em um pregador que tem um testemunho ruim? Que não vive à luz do evangelho que prega? Eles não vão acreditar. Por mais que a palavra seja a verdade de Deus, na boca daquela pessoa ela não tem autoridade. Não é que a palavra perca autoridade, é na boca da pessoa. Não tem autoridade. Por quê? Porque aquela pessoa não vivencia o que ela está ensinando. Ela não cumpre aquilo que ela está ensinando. Ela não vive aquilo que ela está ensinando. Então as pessoas não dão crédito para o que ela está falando, ainda que ela esteja falando a palavra de Deus. É por isso que a igreja precisa viver. É por isso que é exigido da igreja ser luz. Ter testemunho. Como é que nós vamos falar do Deus que transforma se não há transformação na nossa vida? Como é que nós vamos falar do Deus que liberta se não há libertação da nossa vida? Tem pessoas que aceitam Jesus, no início da sua caminhada ele é como um bebê, mas ele precisa ir crescendo até chegar à idade adulta, que a Bíblia chama de maturidade. Aí tem pessoas com 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 8 anos na igreja, 20 anos na igreja, se comportando como uma criança, sem maturidade. Vai conversar com ele, o que ele diz? Eu sou crente, mas não sou bobo. Ele não entendeu nada do evangelho ainda. Ele não se permite crescer. Ele não se permite entender o que Jesus estabeleceu no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele não se permite compreender o que os apóstolos escreveram em suas cartas, como Paulo, como Tiago, como João. Eles não se permitem aprender sobre nada disso. Por que eles não se permitem? Porque não querem cumprir. Mas nós precisamos mudar o nosso comportamento. Só que a mudança de comportamento, nós vamos entender algo aqui sobre isso. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais são sendo desprezadas. Eu tenho certeza que você que é professor, ou você que não é professor, que está assistindo essa aula, já teve a oportunidade de presenciar, seja num trabalho de oração, numa consagração, num círculo de oração, seja num trabalho de culto público, seja em outro trabalho, alguém pegar o microfone e começar. Porque você tem que largar isso, porque você tem que largar aquilo, porque você tem que deixar isso, porque você tem que tomar vergonha disso, tomar vergonha daquilo. Tem gente que é até, assim, extremamente duro. Aí tá bom, é uma linguagem aqui da localidade, tá. Mas a grande verdade é a seguinte.
Pregação, evangelho, não é pregação de lição de moral. Lição de moral, até um não cristão, se ele não vive de acordo com aquilo, ele vai poder falar, porque ele tem base para falar. Se, por exemplo, uma pessoa não bebe, ele não bebe mesmo, não é cristão e não bebe. Tem pessoas que não são cristãos e não bebem. Porque se o evangelho se resumisse apenas, primeiro, a comportamentos, então as pessoas que têm um comportamento em determinadas áreas que são aceitáveis, a gente ia ter que dizer, eles são salvos. Mas a salvação não vem pelo que eu faço, a salvação vem pelo que Jesus fez. Aí pega uma pessoa não cristã que tem um bom comportamento naquela área e pode virar para alguém, ó, deixa essa bebida para lá, larga de ser alcoólatra. Isso vai acabar com a sua vida. É uma lição que ele está dando. Mas evangelho não é lição de moral em primeiro lugar. Não adianta você apontar o problema sem apontar como resolver o problema. E muitas mensagens estão recheadas disso. Fala-se do pecado, mas esquece de falar como resolver o problema do pecado. E a solução para resolver o problema do pecado é Jesus. É relacionamento com Deus. A maior parte das pregações que aponta o pecado não fala que a pessoa precisa ter uma vida de santificação, de relacionamento com Deus, cultivar, orar, jejuar, ler a palavra, colocar em prática, entender que existe um processo de santificação em andamento na vida de cada cristão. Só manda largar e a pessoa fica lá perguntando, mas como é que eu faço isso se eu não tenho força? Aí a pessoa vai falar, mas porque você não quer? Não, você tem que ensinar a pessoa que ela precisa de cultivar relacionamento, porque quanto mais perto ela estiver de Cristo, mais o Espírito Santo vai poder operar na vida dessa pessoa, porque ela vai dar lugar para o Espírito Santo operar. O Espírito Santo já mora dentro dele ou dela, se houve realmente uma conversão genuína. Mas a pessoa precisa buscar a transformação. A parte de Deus, do Espírito dele, é nos transformar. Mas para a transformação acontecer, eu tenho que buscar. Eu preciso fazer a minha parte, buscar. Então não podemos reduzir o evangelho a uma pregação moral. Deixa isso, deixa aquilo, larga aquilo outro. Aí alguém até brinca e fala assim, olha a mensagem aí, ó, foi marretada para tudo quanto foi lado. Foi marretada para tudo quanto foi lado. E qual é a mudança de vida que se tem? Com o passar do tempo? Nenhuma. Porque pregação não é lição de moral. Volto a dizer, até um não cristão pode dar uma lição de moral em determinadas áreas. Certo? É claro que o evangelho muda comportamento, mas primeiro nós nos tornamos filho de Deus, para depois andarmos de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E tudo isso debaixo da ação de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da transformação que o Espírito Santo vai fazendo. Agora a nossa parte é buscar essa transformação. Em tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1, não são poucos que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas. Então as pessoas vão pregando sobre determinadas coisas, larga isso, larga aquilo, deixa isso, deixa aquilo. Mas como é que uma pessoa vai deixar isso, vai deixar aquilo, se ela ainda nem aceitou Jesus? Ou às vezes aceitou Jesus, mas não compreendeu o que é o processo da santificação. Precisa ser discipulada, precisa ser ensinada. Às vezes está com 10 anos na igreja, mas nunca passou num discipulado, nunca aprendeu as doutrinas básicas da nossa fé, basilares, os fundamentos da nossa fé. E aí teve um crescimento que não está de acordo com o que deveria. E aí alguém manda, larga isso, larga aquilo. E eu não estou aqui justificando os atos da pessoa, não, que está fazendo coisa errada, não. Mas eu estou mostrando que é preciso ensinar que ela tem que cultivar relacionamento com Deus, porque só no momento que ela cultivar relacionamento com Deus é que ela vai conseguir abandonar essas coisas. Porque isso não é uma atitude apenas humana. Há necessidade da ação divina. E se tem alguém que consegue abandonar algumas coisas por ação humana, isso não é fruto da transformação do Espírito Santo. Ela pode largar a bebida, ela pode largar a prostituição, mas ela não se torna salvo por causa disso. Para se tornar um salvo, ela precisa aceitar Jesus e reconhecer os seus pecados. Senão, continua condenado diante do tribunal de Deus. Certo? Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica, mostrando que é Jesus que liberta, que é Jesus que salva.
Não é isso que a pauta progressista faz? E que nós estamos tratando aqui nesse terceiro... Deixa eu mostrar para vocês, nesse terceiro trimestre de 2023. Não é isso? A Igreja de Cristo Império do Mal tem aí as aulas aqui no canal para os adultos. Não é isso que a pauta progressista faz? Mostrando que uma reforma de comportamento é a solução para o pecado? Não, a solução para o pecado é Jesus. É a libertação através de Jesus Cristo. Sabe qual é um dos maiores perigos que a igreja tem enfrentado hoje? A igreja está medindo a vontade de Deus por resultados. Então, tem pessoas que pensam assim: ah, mas eu estou pregando, tem gente aceitando Jesus. Mas que Jesus está sendo aceito? O Jesus da cruz? O que morreu? Ou a pregação está levando as pessoas a aceitarem porque está sendo dito que a vida dele ele vai prosperar, ele vai alcançar, ele vai conquistar? Como é que é isso? Não se mede o desempenho através apenas da circunstância, mas sim através do que a palavra de Deus ensina. Às vezes, uma pregação momentânea, ninguém aceita Jesus. Mas o Senhor está trabalhando em corações. E às vezes alguém, para poder mostrar uma performance, pode ter ali uma desenvoltura, criar situações, como eu já presenciei, forçar pessoas até aceitar Jesus no sentido de, às vezes, mandar vir para frente para receber uma oração e na frente da igreja para constranger as pessoas, porque elas vieram receber oração. Elas não vieram para aceitar Jesus. Ah, você quer aceitar Jesus? E aí ela, com vergonha, fala que sim, mas não volta nunca mais. Não é isso. O evangelho não é isso. Vai ter adesão, mas não tem conversão. Lição principal: a verdade é o mistério da piedade em Cristo. Os líderes precisam ter qualificações sólidas para proclamá-la e evitar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, afastando-se da mensagem cristocêntrica. Pregue que Jesus salva. Pregue que Jesus liberta. Pregue que Jesus livra da condenação eterna. Essa é a pregação que deve ser pregada. Era isso que Jesus pregava, arrependimento. Era isso que João Batista pregava, arrependimento. Era isso que os apóstolos pregavam, arrependimento. Mas quem quer pregar arrependimento hoje? Quem quer pregar que Jesus vai voltar? São poucos. Quem quer pregar sobre santificação bíblica? Não lição de moral. Não lição de moral. Mas santificação bíblica, mudança de comportamento, transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que vai transformar o nosso entendimento? O contato com a palavra de Deus. O Espírito de Deus vai aplicar no nosso entendimento, vai nos dar consciência que o que estamos fazendo não está certo. Quantas pessoas aqui no canal, principalmente nas lições bíblicas adultos, dizem assim: pastor, eu sirvo a Deus há vários anos. Tem muitas coisas que eu estou aprendendo aqui que eu não sabia. Jesus está mudando a minha vida. Quem muda é Jesus. Ele poderia usar o tempo que ele tem de evangelho e dizer: eu tô certo. Tem gente chegando agora, tá pensando o quê? Eu tô certo e eu vou continuar assim até o final da minha vida. Não. Ele tá se deixando transformar. Ela tá se deixando trabalhar por Deus. 2. Verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade. Encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo e seu poder regenerador, justificador e redentivo. Preste atenção nisso aqui. O Antigo Testamento inteiro tem o propósito de anunciar a vinda de Jesus. Muito bem. Quando chega no Novo Testamento, nós temos a encarnação, a vida de Jesus, depois a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a glorificação de Jesus. Antes de ser glorificado, voltar aos céus, ele envia os seus discípulos, os seus apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí, através da pregação desse evangelho, tem o poder regenerador, recebe uma nova vida, o poder justificador, nós deixamos de ser culpados diante do tribunal de Deus, e redentivo, nós fomos comprados por um alto preço. Nós não somos mais condenados. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
somente para quem está em Cristo. Não há salvação fora de Jesus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse. E nós vamos duvidar disso de forma nenhuma. Essa mensagem, e somente ela, tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior. Olha só, a mensagem da força interior. Então não é uma força que vem do homem, é uma força que Deus dá ao homem para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando-se de toda a imoralidade e mundanismo. Não é uma decisão apenas humana. O homem toma uma decisão, mas ele tem o Espírito de Deus ajudando ele a colocar em prática aquilo. Vamos ler esse texto, eu acho importante. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Desculpe, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 1 a 5. Vamos lá, mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1 a 5. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, nunca usei palavras eloquentes. Eu tô lendo uma NVT, tá? Nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Ou seja, o Evangelho, que foi revelado. Até então não tinha sido revelado no Antigo Testamento. Então o que Paulo está dizendo? Ele não usou palavras de difícil compreensão. Qual é o propósito do canal? Entendes tu que lês? O propósito do canal é ensinar a palavra de forma simples, para que todos possam compreender. Eu já recebi aqui sugestão falando assim: pastor, por que o senhor não faz vídeos com assuntos assim mais profundos? Entra mais na profundidade. Quer mais profundidade do que isso que está sendo feito aqui? Ensinar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas possam compreender. E aí sempre eu respondo: olha, se você quer se ater ao assunto com mais profundidade, da forma que você fala, eu te recomendo fazer um seminário. Mas aqui não. Aqui eu quero falar numa linguagem simples. Olha o apóstolo Paulo. Paulo falando. Paulo, deixa eu colocar aqui. Olha Paulo falando. É Paulo. Não usei de palavras eloquentes. Eu posso colocar o significado. Deixa eu botar aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação, posição elevada, proeminência, superioridade, é o sentido dessa palavra. Hiperoche. No grego, essa palavra é hiperoche. Tá vendo? Não aparece para vocês, mas tá vendo essa numeração? Deixa eu ver se eu consigo sublinhar só a numeração. Isso. Tá vendo essa numeraçãozinha que eu sublinhei? Quando eu coloco o mouse em cima dela, não aparece para vocês, mas para mim aparece. Fala qual é a palavra no grego e qual é o significado dela. Posição elevada, preeminência, superioridade. Paulo está dizendo: eu não fui a vocês me mostrando superior. Então por isso ele diz: não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo está dizendo: eu fui conversar com vocês sobre o Evangelho. Eu fui tratar com vocês sobre a palavra de Deus. Eu não vim aqui por outro motivo. Então a prioridade de Paulo era anunciar Cristo. Versículo 3. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Ele falando: minhas mensagens e minha pregação foram muito simples. Olha que coisa linda. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito, irmãos. Meu irmão, quantas pessoas usando estratégias, como disse o apóstolo aqui, argumentos persuasivos e astutos. Muitas pessoas fazem isso para tentar convencer as pessoas. Paulo não. Paulo diz: eu apenas anunciei para vocês a simplicidade do Evangelho. Tanto é que o próprio apóstolo fala para eles que ele tem medo. Em suas cartas, Paulo fala: eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. Tem gente querendo colocar dentro do Evangelho o que não tem no Evangelho.
Então ele diz, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Por que Paulo diz isso? Por que Paulo diz isso? Me firmei no poder do Espírito Santo, porque nós não salvamos. O nosso poder de argumentação não pode salvar. Existem muitos pregadores e pregadoras enganadas, porque não leem a Bíblia e não conhecem esse tipo de texto. Porque se eles conhecessem esse tipo de texto, e muitos deles não gostam sequer de ler o Novo Testamento, as cartas, eles gostam muito de estudar o Antigo Testamento e esquecem de estudar o Novo Testamento também, aonde eles vão aprender como se conduzir e vai mostrar que o Evangelho é simples. Que não é através da minha argumentação de palavras bonitas que eu vou conseguir uma performance no sentido de resultados que venham de acordo com o que Deus quer. Tem vezes que as pessoas nem entendem o que as pessoas estão falando. Eu mostrei aqui o que significa a palavra no grego, mas dei logo para vocês o significado. Mas o que adianta eu chegar aqui cheio de palavras muito difíceis e vocês não entenderem nada? Vamos lá para finalizar aqui, versículo 5. Versículo 5. Só para finalizar. Agir de modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele tá dizendo o seguinte: eu preguei Cristo. E eu dei o exemplo. Como é que deve ser a mensagem? Não inventa moda, não. Fale da simplicidade do Evangelho. Fale que Jesus salva, que Jesus liberta. Entenda sobre por que o ser humano está condenado se ele não receber Jesus. Mas não procure colocar dentro do Evangelho o que não precisa colocar. Sabe por quê? Porque não vai ser a sua argumentação que vai salvar. Quem salva é Jesus. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa. Uma pessoa está dando febre. Deu febre ontem, deu febre hoje, dá febre amanhã, analgésico. Analgésico ontem, analgésico hoje, analgésico amanhã. Será que nós não vamos entender que a febre é um sinal que alguma coisa no corpo não está bem? Então nós temos que procurar qual é a causa. Não adianta você atacar a febre, que é a consequência. Alguma coisa não está bem e por causa disso está dando febre. Mas a febre não é a causa. A causa é alguma coisa que não está bem. É o que está sendo dito aqui. Não adianta uma pregação moral para atacar as consequências. Por exemplo, larga a prostituição. Mas como uma pessoa vai largar a prostituição sem Cristo? Ela precisa aceitar Jesus. Ou ela precisa ter um relacionamento de verdade com Jesus. Deu para entender? Isso aqui é importante. Isso é o que tem sido feito como parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político, na vã esperança de transformação da sociedade. E a pauta progressista, que está sendo estudada com muita propriedade, como eu mostrei para vocês, nesse terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, ela justamente propaga isso. Tá? Um evangelho com viés progressista. Não. É só mudar o comportamento que já tá tudo bem. E Jesus, onde que tá no meio disso? Não precisa de Jesus. Ele diz, não precisa de Jesus. Que Jesus o quê? Larga a bebida, larga isso, larga algumas coisas, mas outras coisas também você pode fazer à vontade, porque você é ser humano, você tem direito. Há uma incoerência. Então cuidado para que a pregação evangélica não se torne um discurso público pensando que vai mudar a sociedade com um discurso público apenas. O que muda é o evangelho, é o poder de Deus. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletivo, mas individual. Deus trata primeiro com cada indivíduo. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecerem presos em seus delitos e pecados. Efésios 2, do 1 ao 5. Como é que Deus vai mudar como é que uma sociedade vai ser mudada se o indivíduo que pertence a essa sociedade, os indivíduos que formam essa sociedade, são escravos do pecado? São condenados, culpados e condenados no tribunal de Deus. Nasceram dessa forma e ainda não tiveram perdão dos seus pecados. Nunca vai haver mudança da sociedade. Nunca. Nunca. Homens imorais
jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. Por quê? Porque a essência dele é imoral, ainda que tenha homens e mulheres que não se prostituam, que não se embebedam, mas a essência, de qualquer maneira, está contaminada por causa do pecado. Então, o ser humano, eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. O julgamento de Deus vem sobre a raça humana por causa da sua posição diante do tribunal dele, culpado por causa do pecado de Adão. O ser humano, mas eu estou recebendo a culpa de uma pessoa que pecou lá e que... Entenda uma coisa em nome de Jesus. Se Deus executasse a sentença na íntegra em Adão e Eva, não haveria humanidade. Então Deus está nos dando uma chance. Nós nascemos, Adão era o representante da raça humana. Por isso sua descendência também tem a culpa que ele teve. Culpa do pecado. A raça humana traz a culpa do pecado. Por isso ele tem inclinação. Nós temos inclinação para o que é errado. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos dessa culpa. Então Deus nos dá oportunidade. Vamos reclamar de quê? É injusto. Injusto por quê? Se Deus dá o caminho para nos livrar disso. Não, mas eu queria viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso é prova da natureza pecaminosa. Porque é a natureza pecaminosa que quer que você faça tudo isso. É o pecado que habita na vida do ser humano que quer que ele faça tudo que lhe agrada. Indo na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Só Jesus salva. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta Cristo, o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados e produzindo uma profunda transformação de caráter. Quando Jesus entra e a pessoa se deixa transformar, pronto, ela busca a transformação, pronto, acabou. Mas primeiro Jesus tem que entrar, não existe transformação sem Jesus. É a obra da regeneração, novo nascimento, pela qual se inicia um processo progressivo e permanente de santificação, que é o crescimento em santificação. Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais, com domínio próprio, fruto do Espírito. Efésios 5:22. Nós recebemos salvação não porque merecemos. A salvação não é porque ninguém merece. Entenda uma coisa. Outro dia, eu estava vendo alguém assistir um vídeo e alguém disse assim: Deus nos amou porque nós merecemos. Negativo. Se eu falar que Deus nos amou porque nós merecemos, eu invalido a graça. A graça é favor imerecido. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos através da graça, por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O amor de Deus não está condicionado ao meu merecimento. Porque senão Deus teria que me salvar porque eu mereço. Deus não me salvou porque eu mereço. Deus me salvou porque Ele ama. E porque Ele usou de graça. A graça de Deus se manifestou. Então não é porque você merece que Ele te salvou. Não é porque eu mereço. Pessoas que acham que merecem a salvação são pessoas que nunca vão crescer no Evangelho. Na presença de Deus. Não vai haver crescimento, maturidade. Porque ela sempre vai viver com eu nas costas. Eu tô aqui porque eu oro. Eu tô aqui porque eu jejuo. Eu tô aqui porque eu estudo Bíblia. Ele não lembra que o estudar da Bíblia, que o orar, que o jejuar é também feito por causa da graça. A graça não te faz orar, ela não te obriga a orar. A graça não te obriga a jejuar. A graça não te obriga a ler Bíblia. Mas a graça te possibilita fazer tudo isso. Sem a graça, a natureza pecaminosa não nos deixaria fazer nada disso. Mas a graça permite. Ela nos dá essa condição. Então é por isso que está escrito aqui, ó, somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais. Com o domínio próprio, fruto do Espírito. Lembre-se de uma coisa, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam buscando uma autossuficiência. Não está dependente de Deus. Quando você aceita Jesus, você se torna 100%, ou deve se tornar 100% dependente de Deus. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso.
Lição principal, a mensagem libertadora é o evangelho completo. Completo, não é parte do evangelho, é o evangelho completo. Que expõe o mistério da piedade em Cristo. Algo que estava oculto no passado, mas que no Novo Testamento é revelado. Pregar moralmente não atinge a causa do problema. A transformação individual por meio da graça de Deus é essencial para uma sociedade saudável. O verdadeiro evangelho oferece perdão, transformação e crescimento e santificação. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas se pregar moralmente não deve ser feito, por que que o pastor no culto de ensino mostra sobre como deve se comportar, o linguajar, a forma de se vestir? Aqui não estamos falando de costume, estamos falando de decência. Por que que fala disso? Porque compete ao cristão ter um comportamento de cristão. Mas primeiro ele se tornou um cristão. O problema é que estão anunciando aí um pseudo-evangelho no qual é uma pregação moral sem Cristo. Não se fala do Jesus que salva, se fala de mudança de comportamento. Sem Jesus, não tem salvação. 3. O conteúdo da mensagem. Que mensagem estamos pregando? As igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso é triste, porque tanto nos Estados Unidos como na Europa, no passado, grandes nomes estiveram lá. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental. As faces, né, de um país tropical e continental. Altamente eclético no campo evangélico. Vive gente de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma. Há também um movimento de psicologização. Psicologização. Pela inserção de conteúdos motivacionais. Então pega-se algo da psicologia, traz para dentro do evangelho e dá prioridade a ele. E de autoajuda como a teologia coach. O profissional coach, ele é muito proveitoso para poder treinar profissionais. Agora, os métodos coach não servem para poder edificar a igreja de Jesus. Pregações baseadas em método coach não levam a igreja a lugar nenhum. Ela até pode crescer numericamente, mas é adesão e não é conversão. Porque ali são técnicas persuasivas usadas na linguagem de quem está falando. Usadas ali de acordo com o seu conhecimento, as suas possibilidades, as suas habilidades, vamos dizer assim. Mas não tem conversão. Não tem libertação. Não tem mudança de vida. Então, a teologia coach, para firmar a igreja, na verdade a palavra teologia, se está junto com coach, ela já não serve. E tem muito lugar que está aderindo a essa teologia. Sabe por quê? Porque está se baseando a igreja, a situação, no resultado. Não está dando resultado. Está vindo gente. Pregação motivacional. Pregação apenas de autoajuda. Está vindo gente. Está crescendo. Crescendo? Então quer dizer que porque está dando certo é certo? Tem que ver o que a palavra de Deus ensina. Nem tudo que dá certo é certo. Tantas coisas nesse mundo aí acabam dando certo. Pessoas fazem planos totalmente contrários à palavra de Deus. Dá certo, eles conseguem atingir objetivos. E é certo, não, a palavra diz isso é errado. Isso não deve ser feito. Então não se mede a palavra de Deus pelo que dá certo, pelo desempenho. Não se mede a vontade de Deus pelo que dá certo, pelo desempenho. Se mede a vontade de Deus pelo que é certo, pelo que a palavra de Deus ensina. É assim que funciona. Então, eu não estou dizendo que uma hora ou outra não possa ter uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, mas não podemos firmar as pregações em teologia coach. No campo pentecostal há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Você vai ver certas pregações, não tem conteúdo bíblico. Se usa um versículo, mas se fala de um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Pega coisas salteadas, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Usa coisas que, para quem ouve, não vai achar assim,
Mas você vai vendo que não tem consistência bíblica aquela mensagem. Por isso, rapidamente cai em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Então, é justamente esses movimentos não têm solidez. E aí aparece uma hora ou outra uma novidade. E alguém segue essas novidades. Com o passar do tempo, desaparece. Aí vem incredulidade. Há pessoas que se apostatam da fé porque se decepcionaram. Mas por que se decepcionaram? Porque se deixaram levar pelo que não deveria. Mateus 7, 21 a 23, 18, 6. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação dos mistérios da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, era um hino daquela época, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo manifesta esse mistério da piedade que foi revelado em Cristo, no Novo Testamento. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristológica. Ele falou de Jesus, pregou Jesus, anunciou Jesus. Apresenta Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, morreu, ressuscitou como prova da sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. E inclusive o diabo também. Apesar do diabo já estava condenado, mas acontece que Jesus foi lá e mostrou, provou a sua vitória. João 1,14, Colossenses 2, 12 a 15, Apocalipse 1, 18. Sua vida e ressurreição, assim como sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos. Seu nome tem sido pregado aos gentios e crido por incontestáveis pessoas em todas as épocas e lugares às quais esperam vê-lo glorificado. 1 João 3, 2 e 3. A pergunta que eu não posso deixar de fazer. Imagine se isso tudo é obra de homens. Acha realmente que a igreja estaria de pé ainda depois de todos os ataques que já foi sofrido e que continua sofrendo? De forma nenhuma. Quem sustenta a igreja, coluna e firmeza da verdade, é o próprio Deus. Que a igreja é dele. Então, de Cristo Jesus, ele sustenta e as portas do inferno não vão prevalecer. No texto, portas do inferno fala sobre as portas da morte. As portas da morte. Não é inferno, é inferno como Hades. A ver com morte, ligada à morte. Muito bem. As portas da morte. Se a morte não é capaz de parar a igreja, imagine qualquer outra coisa. Nem Satanás, com seus demônios, nem qualquer outra coisa pode parar a igreja de Cristo. Qual é a lição principal? Igrejas enfrentam declínio na pregação. Influências negativas incluem psicologização e movimentos sem base bíblica. Mensagem central é o mistério da piedade em Cristo. E sua encarnação, morte e ressurreição vitoriosa sobre o pecado. É uma mensagem poderosa, crida por muitos. Guarde uma coisa, eu posso pregar no Antigo Testamento sobre José, sobre Josué, sobre Moisés, sobre Abel, sobre Débora, sobre Esté, sobre Ruth, sobre qualquer personagem do Antigo Testamento. No final, a mensagem tem que terminar em Cristo. De que maneira isso se aplica para colocarmos Cristo, apresentarmos Cristo para as pessoas que lá estão? Aí alguém vai dizer, mas pastor, para que apresentar Cristo se todos já são cristãos? Apresentar Cristo no sentido de mostrar que através dele podemos ter atitudes de fé, de perseverança, de paciência, de resistência, como muitos personagens tiveram. Virtudes que são vistas nesses personagens precisa apontar para Cristo sendo aquele que gera isso nas pessoas. Sabe por quê? Senão você vai querer fazer na força do seu braço. E na força do seu braço você não consegue. Na força do seu braço você não pode. Você pode até ser um determinista. Não, eu determino o que eu vou fazer. Sustenta hoje, amanhã, depois de amanhã. Daqui a pouco você desanima, porque está na força do seu braço. Tem uma natureza pecaminosa que não está mais no controle, mas ela ainda te influencia. Então não pense que você pode fazer nada na força do seu braço. Lembre-se disso. Lembre-se muito disso. E por fim, buscando equilíbrio. O que é isso? Ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos de estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contidos nas Escrituras. Nós vamos falar de tudo à luz de Jesus, mas nós vamos ter que estudar, inclusive, não só temas da vida cristã, da Escritura. Temos que estar atentos aos acontecimentos do dia a dia.
justamente para pegar a Escritura e explicar os acontecimentos à luz da Escritura. Se você se alienar do mundo, as coisas vão acontecer. Eu sou de um tempo que se falava isso direto. Hoje fala-se pouco, mas naquele tempo falava isso direto, como uma forma de produzir ignorância na gente. Sabe o que se falava? A Bíblia é mais atual do que qualquer jornal de amanhã. Aí você pensava o seguinte, eu mesmo, para que eu vou ler notícias? Se a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal de amanhã, eu não preciso ler notícia, eu leio Bíblia. Só que essa é um jargão erradíssimo. Porque a aplicação dele foi aplicada de forma errada. Porque nós acabamos entendendo o seguinte, se a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal de amanhã, eu não preciso ler nada. Eu não preciso estar informado das notícias. Como é que eu vou aplicar a palavra de Deus para o momento atual se eu não conheço o que está acontecendo? Não é isso que essa lição está fazendo? Não é isso que essa revista dos adultos está se propondo? Olha a temática, algumas temáticas aqui. Tem gente que está me assistindo hoje que assiste a lição dos adultos. A igreja diante do espírito da Babilônia. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Essa deturpação é hoje, nos dias de hoje. Se não estiver olhando o que está acontecendo hoje, como é que vamos tratar desse assunto? O perigo do ensino progressista está aqui. Quando a criatura vale mais do que o Criador, nossos dias. A dessacralização da vida no ventre. Ou seja, estão fazendo apologia para poder interromper a vida no ventre. A desconstrução da masculinidade bíblica. Só o que está aqui já diz do que está tratando. A desconstrução da feminilidade bíblica. E por aí vai. Se não tem acesso aos acontecimentos de hoje, como é que esses estudos seriam feitos? Então não se isole dos acontecimentos, não, em nome de Jesus. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar. E isso deve ser feito com equilíbrio. O apóstolo Paulo estava ciente dos acontecimentos dos seus dias, para poder aplicar a palavra de Deus, para poder mostrar aquilo que não estava de acordo. É isso que eu e você precisamos também. E Paulo deixa certo aí, através do seu ensino, que como convém andar, isso deve ser feito com equilíbrio. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Então, vamos falar de família? Cristo no centro. Vamos falar de vida financeira? Cristo no centro. Vamos falar de outra área, vida profissional? Cristo no centro. Tá? Eu posso usar Cristo no centro de todas as áreas. Vamos falar da parte de saúde? Cristo no centro. É Cristo no centro. Nosso foco central deve ser a glorificação do nosso Senhor e Salvador, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, por mais que o Senhor esteja usando a minha humilde vida aqui nesse canal, a glória é para ele. É o nome dele. As pessoas podem chegar em reconhecimento e dizer, pastor, Deus tem usado a sua vida, eu estou aprendendo. Isso é reconhecimento. Mas eu sei que eu não faço nada disso a não ser por Cristo. Através da graça de Deus. Então é o Senhor que me ajuda. Você que é professor e professora, entenda isso. Deus usa a sua vida, mas você é apenas um instrumento na mão dele. Seja você um professor, uma professora, um pregador, uma pregadora, enfim, um ensinador, uma ensinadora, você é apenas um instrumento nas mãos dele. A glória tem que ir para ele. Se a sua motivação de fazer coisas no reino não for para glorificar ao Senhor, então a sua motivação não é justa, não é correta. E você pode ver o seu trabalho desmoronar. Tenha a motivação correta e faça a coisa certa. Não adianta fazer a coisa certa com a motivação errada e não adianta fazer a coisa errada com a motivação certa. Precisa ser motivação certa e coisa certa. Lição principal, o evangelho central é Cristo. Mas devemos estudar outros temas bíblicos. O equilíbrio vem com Cristo no centro de tudo. Nosso foco é glorificar a Ele em todas as coisas. Romanos 11, 36. Nós temos uma variedade de temáticas, assuntos tratados na Bíblia, mas Cristo tem que estar ali inserido em tudo. Nós temos aí, quando você vai estudar dentro da área da teologia, você vai ver Cristo em todos os livros da Bíblia. Você vai ver ele em Gênesis como descendente da mulher, em Êxodo como cordeiro pascual,
em Levítico como sacrifício expiatório, em Números como a rocha ferida, em Deuteronômio como o profeta. E aí você vai, em Josué como o príncipe do exército do Senhor, em Juízes como libertador, em Ruth como remidor divino. Só que eu não tenho tempo para continuar. Logo quando eu comecei no evangelho eu aprendi isso. E aí eu decorei e uma vez eu fui pregar e coloquei tudo isso, de Gênesis a Apocalipse. E o final da pergunta é, como meio de mostrar Jesus presente em todos os livros da Bíblia, maravilhoso. Mas, na verdade, o que eu queria mostrar é que eu tinha conhecimento do que eu estava falando. O que é isso? Falta de maturidade. A minha motivação de apresentar aquilo naquela época era uma motivação errada. Tá entendendo? É isso. Apresentar Jesus em todos os livros da Bíblia é algo certo. Mas, pô, eu fiz de uma forma, né? A minha motivação era mostrar que eu sabia. Não é isso. Agora eu mostrei aqui, não para mostrar para saber, mas mostrar que ele está presente em todos os livros da Bíblia. Lá em Apocalipse ele é o alfa e ele é o ômega. É simples. Conclusão. Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade que é Cristo e seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, tem que ter transformação de vida, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças. Ó, fica muito claro. Esforço, determinismo, não funciona. Mas a graça de Deus nos capacita. Dependa de Deus para ver transformação na sua vida. Não pense que são seus esforços puramente humanos, porque não são. E se você pensar assim, você não consegue. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 8, 20 de agosto de 2023. Respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. E não se esqueça, panorama do estudo da doutrina da igreja, parte 1 e parte 2. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Não deixe de participar. Fale do canal para mais gente. Pessoas aí no grupo do WhatsApp da sua família, na rede social, coloque no status o link do canal aqui, no seu status do WhatsApp, pessoas conhecerem. Você já é inscrito? Já ativou o sininho? Já deu um like nesse vídeo? Deixa um comentário o que você achou dessa aula, o que você tem aprendido, de que lugar do Brasil você está assistindo. Não deixe de falar. Bom, antes de orar, eu quero lembrar você que eu tenho aqui o e-book, link na descrição, é só você descer, que lá na descrição tem o e-book digital, O Perdão Entre Casais. Você pode adquirir esse e-book. Não é um livreto impresso, você adquire, se quiser imprimir, encadernar, fica a seu critério. Serve aí, tá bom? Tá? Esse e-book serve não só para casais, serve para você aprender sobre o perdão de forma geral, tá? E a segunda coisa é lembrar você sobre o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Não foi lançado ainda, será lançado, a não ser que você assista essa aula depois de outubro de 2023. Mas a previsão é outubro de 2023. O link do grupo do WhatsApp para você esperar o lançamento tá aqui na descrição do vídeo. Desça, clique e fique lá. Não é um grupo que eu vou ficar postando um monte de coisa, não tem postagem, mas você faz parte para ser avisado assim que for feito o lançamento desse curso, Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia, e eu vou mostrar como você pode estudar a Bíblia através de métodos. Você pode fazer um estudo sintético, um resumo. Você pode fazer um estudo biográfico de um personagem da Bíblia, Ruth, Esther, Josué, Moisés, Davi. Você vai aprender. Na prática, eu não vou apenas falar como fazer, eu vou mostrar como fazer. Então, espere e participe, vai ser bênção para sua vida, tá bom? Eu, por fim, aqui também quero mais uma vez colocar para você aqui na tela, texto na tela, tá aí. No primeiro QR Code, você vai ter que estar no aplicativo do banco, abrir o aplicativo e ler o QR Code e ver, se você quer semear no meu Ministério de Ensino, o valor que você quiser é Pix. No segundo, caso você, eu não tenho Pix, eu quero usar o meu cartão, enfim, você pode apontar a câmera do seu celular, tá? E eu tô lembrando mais uma vez, eu gosto de lembrar, sabe por quê? Porque é importante fazer isso aqui. Eu tô lembrando a vocês que está sendo feito isso por causa daqui, ó. Põe um QR Code permanente na tela para que possamos ter mais praticidade. Então foi colocado aí
e aí eu tô colocando. Então o segundo você vai abrir a câmera do seu celular, não é o aplicativo do seu banco, e vai ler o QR Code e vai ser levado pro site do PagSeguro. Você vai lá preencher o valor que você quiser, tá? O valor é por conta de vocês, né? Eu falei, necessidade temos, eu já falei, o computador já não tá aguentando mais, vira e mexe tá travando, tá? Essa cadeira, outras coisas eu preciso. Não tenho recurso, eu oro ao Senhor. Aí vem alguém, pastor Beto, coloque o QR Code na tela. Bom, não é uma iniciativa minha. Alguém pediu, outra pessoa pediu. Aí, irmãos, eu tô fazendo. Se você quer contribuir, amém. Se você não pode contribuir, às vezes você é membro do canal, você já participa do Seja Membro, todo mês tá aí ajudando com a mensalidade, amém, não tem nenhum problema. Mas se você quer fazer uma contribuição extra ou você quer contribuir, fique à vontade. Então tá aí o QR Code, os dois QR Codes, tá bom? Agora, nesse momento, nós vamos estar fazendo a nossa oração. Eu quero colocar aqui esse caderno, né? Que é uma agenda minha que eu estou usando como caderno de oração. Nem todos os pedidos que estão aí no canal vieram para cá, mas vários pedidos já vieram para cá e eles representam todos os pedidos aí. Se você tem uma enfermidade, você quer colocar a mão no lugar da enfermidade, se você tem aí uma causa para apresentar na justiça, você tem aí documentação, quer levantar, quer apresentar, fique à vontade, uma carteira de trabalho, quer apresentar também a Deus, enfim, não sei, você sabe o que você precisa. Isso aqui não é sincretismo, é apenas simbolicamente você está apresentando aquela causa ao Senhor. Então vamos orar nesse momento, ore pela minha vida, pela minha menina princesa, nós precisamos que o Senhor dê saúde a ela a cada dia, porque os ataques vêm, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude aqui também, me dando força, me dando graça. Essa jornada não é fácil, é bem difícil, mas o Senhor tem me ajudado. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero colocar em Tuas mãos, em primeiro lugar, Senhor, esse programa, te agradecer por mais esse programa. Quero também, Senhor, colocar a vida de cada professor, de cada professora que vai ministrar essa aula. Que o Senhor possa usar ele ou ela como instrumentos. Não deixe ele desistir, nem ela desistir, Senhor. Às vezes os professores têm vontade de desanimar, porque eles olham o resultado, eles olham ali a situação, o esforço de estudar. E às vezes os alunos não valorizam isso, indo para a aula, muito menos estudando a lição com antecedência. Mas que isso não seja motivo para eles pararem. Quando eles estudam, eles estão sendo beneficiados, estão aprendendo também. Isso é usado no seu dia a dia. Então não deixe esse professor parar, essa professora parar. Ajuda eles. Talvez alguém disse, eu vou parar, eu vou desanimar, essa é minha última aula. Que isso seja cancelado na boca dele, na boca dela. E que eles possam, Senhor, até testemunhar. Pastor, eu estava pensando em parar, mas o Senhor Jesus falou comigo e eu vou louvar o teu nome por isso, Senhor. Toma os alunos, dá a eles ânimo para poder estarem estudando, Senhor. Dá uma boa aula, Senhor, que essa aula possa ter frutos dessa aula. Toma em tuas mãos agora cada causa, Senhor. Pessoas que estão enfermas, doenças físicas, doenças emocionais como a depressão, síndromes, Senhor querido, ansiedade. Também entrego, Senhor querido, Senhor amado, causas na justiça, essa aposentadoria, essa causa que o juiz, Pai querido, ainda não deu, Senhor, um parecer sobre ela. Deus, que haja, Senhor, o julgamento dessa causa, que possa sair, Senhor querido, a causa favorável para esse servo, para essa serva. Eu entrego em tuas mãos esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse homem que está desviado. Senhor, salva ele, essa mulher que está desviada. Ó Deus, esses filhos que estão desviados. Olha a gente na prostituição, na vida das drogas, na vida do tráfico. Ó Deus querido, Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Olha para essas vidas, Senhor. Vidas que decidiram assumir, Pai querido, uma nova, Pai querido, Pai amado, uma nova identidade. Mas o Senhor não criou assim. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Nós não estamos aqui para julgar, para desprezar, ó Deus querido, para criticar de maneira nenhuma, apenas para pregar e mostrar o que a tua palavra ensina. Ó Deus querido, nós cremos que o Senhor há de operar. Eu entrego em tuas mãos a localidade onde o teu povo mora. Eu entrego aqui a localidade onde eu estou. Salva vidas aqui, salva vidas aí onde eles estão também. Eu entrego todas as causas, todas as necessidades. Ó Deus, causas que eu não apresentei aqui, mas que as pessoas têm. Esse casamento que está aí à beira, Senhor, da ruína. Que o Senhor possa restaurar. Esse casamento que acabou, mas esse homem, essa esposa, esse marido tem, Pai querido, esperança de haver uma restauração. Senhor, eu sei que tudo tu pode.
Toma os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos, diaconisas, Pai querido, auxiliar de trabalho, obreiros, obreiras da tua casa, de modo geral, Senhor. Eu entrego todos em tuas mãos. Eu te peço a tua bênção. Te agradeço por mais um programa, Senhor. Te louvo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, eu te agradeço por ter ficado até o final. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? Não esqueça que o conteúdo está na aba Comunidade e você tem que descer e tem que procurar. Eu estou estudando uma possibilidade, tá? Eu já vou começar a comentar a partir de agora e eu vou falar isso nos vídeos daqui para frente, porque no próximo trimestre talvez eu implante isso aqui. Eu estou pensando na possibilidade de trabalhar com o Telegram. Por quê? Porque lá as publicações vão ficar lá e as pessoas que entram depois elas já estão lá, não preciso ficar publicando as mesmas coisas o tempo inteiro para as pessoas terem acesso. As pessoas podem pesquisar o que querem através da pesquisa e vão achar muito rápido, e eu acabo com um pouco desse problema que está havendo aí, porque é muita publicação num lugar só e as pessoas estão acabando ficando um pouco sem paciência. Então eu estou pensando, né, vendo as possibilidades, e pode ser, aí talvez alguém diga, pastor, mas eu não uso o Telegram. Aí eu sinto muito. Quem não usar o Telegram, se ele for implantado, eu sinto muito, mas você não vai poder ter mais o conteúdo, pelo menos para baixar. Por quê? A não ser que você for diretamente no meu site, porque o link que eu vou colocar no Telegram é o que vai para o meu site também, a mesma coisa, só que lá é mais fácil de pesquisar. Então você indo diretamente para o meu site, pesquisando lá, achando, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu estou pensando, eu estou avaliando, então eu já estou anunciando aqui. Vamos terminar com a bênção apostólica. Inclusive, se você é favorável a isso, depois eu vou fazer uma enquete aqui no canal, tá? Eu já estou anunciando, né? Eu vou fazer uma enquete sobre isso, sobre aqueles que acham que seria proveitoso, né, o material ser disponibilizado no Telegram, porque é mais fácil de pesquisar e de achar, tá? E aí você vai poder votar lá se você acha que sim ou se você acha que não. E aí eu vou fazer uma avaliação para ver se é mais ou menos. Se for mais, provavelmente seja implantado a partir do próximo trimestre, se assim Deus nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.